Vai participar também do programa com a gente a jornalista Ruth Bolognese, que é correspondente do Jornal do Brasil aqui no Paraná. Bom dia, governador. Esses dois últimos casos que nós tivemos, o caso da menina Bruna e depois o assalto de Goerê, chamaram a atenção para dois problemas que vão continuar acontecendo no Paraná. O comércio de bebês, por exemplo. No Paraná, nos últimos anos, foram 500 bebês sequestrados. E os assaltos estão mostrando que no interior do estado pode haver um problema de fragilidade com relação à segurança. Como é que o senhor pretende enfrentar essas questões? Bem, em primeiro lugar é preciso revelar os verdadeiros números, né? Nós tivemos, no ano de 87, uma redução das ocorrências de crimes no Paraná. Eu tenho aqui os dados estatísticos fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública que demonstram que nós tivemos uma redução das ocorrências, ao contrário do que pode-se imaginar, em função do destaque que ganhou nacionalmente alguns episódios no Paraná. E, aliás, destaque até pela eficiência da polícia. O Paraná hoje é tido como um centro de tráfico de bebês porque houve o caso Bruna e porque a polícia do Paraná resolveu com as investigações que levaram às pistas e das pistas à localização da garota. Não fosse essa ação eficiente da polícia do Paraná, os pais de Bruna sequer saberiam se ela estava viva ou se estava morta. Houve, portanto, e é bom que se diga aqui com todas as letras, eficiência da Polícia do Paraná. Quando nós assumimos o governo, o sequestro havia ocorrido há 6 meses antes. Imediatamente, o nosso governo, através da Secretaria de Segurança Pública, determinou uma ação de grande interesse por parte dos policiais para descobrir as pistas. Já que houve, a mãe de Bruna procurou a polícia e nós determinamos total empenho. O delegado do 8º Distrito à época era o Dr. Abilhoa, que coordenou as investigações. E descobriu-se no Paraguai que ela poderia estar em Israel. E como se descobriu, um dos agentes tinha relações antigas, tinha contatos antigos, conhecia uma das envolvidas no tráfico de bebês. E através deste agente descobriu-se o paradeiro de Bruna Israel. Imediatamente o delegado buscou alguém que falasse a língua hebraica e por telefone, já que se descobriu o endereço da família que adotara a Bruna, por telefone conversou com o pai, que foi reticente de início e só se abriu depois que quem falava com ele se apresentara como um dos traficantes envolvidos no tráfico, para saber como é que estava a menina. A partir daí, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná solicitou ao juiz que determinasse a busca e a apreensão da garota. E só aí é que entrou a televisão estrangeira com o objetivo legítimo de comercializar o fato. Empenhou-se, gastou e participou efetivamente depois deste episódio. Até aí estava totalmente ausente. Portanto, não foi a televisão britânica que descobriu Bruna, que descobriu o seu paradeiro e que tomou todas essas providências de natureza legal, inclusive, a carta rogatória. E, evidentemente, nós procuramos no plano político, porque há necessidade também deste apoio para que o julgamento se faça de forma a mais correta possível. Nós temos que destacar o empenho do Ministério da Justiça, por nossa solicitação, o ministro Paulo Brossard se empenhou, o Ministério das Relações Exteriores, e, naturalmente, depois que o fato está resolvido, aparecem as especulações de que não teria havido apoio aqui ou ali. Agora, o fato mais importante, o advogado de Bruna declarou que foi da maior importância as peças do inquérito encaminhadas pelo governo do Paraná para a defesa, uma vez que o advogado da família israelense acusava
desinteresse por parte da família de Bruna. Mas, governador... E com as peças do inquérito demonstrou-se que, desde o primeiro momento, a família de Bruna estava interessada em descobrir o paradeiro da filha. Mas quem levou a Rosilda até Israel foi a TV inglesa, que arcou com todas as despesas. O senhor acha que o governo do Estado não poderia ter entrado aí, ter ajudado? O governo do Estado arrumou a passagem para o pai de Bruna viajar e $900 para as suas despesas. O governo não se oferece, o governo atende reivindicações. E é claro que se havia recursos por parte de uma empresa interessada em comercializar o fato, que se apresentou e se ofereceu, não havia porquê o governo do Estado atravessar e oferecer recursos. É claro que o governo gastou muito mais do que isso com as investigações. É difícil avaliar as investigações. Foram meses de investigações, né? Mais de um ano de investigação. Portanto, é claro que isso custou para o poder público. Há um outro lado do problema que ficou revelado no assalto ao Banco do Brasil em Goiôerê. O Paraná é um estado rico, o interior do Paraná é muito rico, e isso pode atrair quadrilhas do Rio, de São Paulo, como já aconteceu. Como é que o senhor vai dar estrutura para a polícia do interior para fazer frente a essa ameaça? Bem, nós neste primeiro ano de governo, agora já quase 15 meses de governo, nós distribuímos 585 viaturas já. Eu creio que governos inteiros não fizeram isso. Na área do Corpo de Bombeiros, 25 autobombas tanques, não é? Somando todos os governos anteriores, nós tivemos o mesmo número. Na área de material, com a construção de delegacias, reparos de delegacias, compra de armamentos, mas não é só isso. Na área de pessoal, nós estamos excluindo da polícia, desde o primeiro mês do nosso governo, cerca de 15 policiais por mês, uma média de 15 por mês, por mau comportamento. Os maus policiais estão sendo excluídos da polícia. E de outro lado, nós tivemos uma exclusão de 1.700, aproximadamente 1.700 policiais, e a contratação de 2.800 policiais, para que a Polícia do Paraná possa ser ainda mais eficiente. Mas eu gostaria, inclusive, de relatar o desempenho da polícia nesse período. Nós falamos em assalto a banco. No Paraná nós tivemos 48 assaltos a bancos. Cerca de 30 foram solucionados pela polícia. Com esse episódio de Goiôerê, que chegaremos à solução de vários outros episódios, porque a mesma quadrilha havia assaltado outros bancos, nós chegaremos à solução, portanto, de cerca de 30 assaltos a bancos no Paraná, que é um percentual bastante significativo. Mas eu dizia da redução das ocorrências no ano de 87, justamente um ano de crise econômica, em comparação com o ano do Plano Cruzado. Nós tivemos menos roubo de veículos nesse período, e nós tivemos menos homicídios dolosos, menos homicídios culposos, menos roubos em geral, em 87, menos em 87 do que em 86. Tá, governador, nós temos que ir agora para o intervalo comercial e a gente volta daqui a 1 minuto. O sucesso não chega de graça, depende de você. Assista aos programas do Telecurso e prepare-se para os exames supletivos. Estude, seu esforço vai valer a pena. Telecurso 2º grau, Fundação Roberto Marinho, Fundação Bradesco. Meus queridos, tem dias que a gente chega em casa e só tem vontade mesmo de botar uma música na vitrola, e ao traseiro num sofá e ficar ali ouvindo, escutando, deixando os sentimentos que estão presos no peito extravasar. Cada um tem as suas preteridas para ouvir nesses momentos. Eu também tenho as minhas, não me incomodo de bater para vocês, porque coisa boa, meus queridos, sempre que puder a gente tem de dividir. As músicas preteridas de Tony Carrado em discos e fitas, som livre. Pelas estradas do Brasil, sob céu de chuva, sob céu de sol, levando um carro e trazendo esperança por onde passar. Pelas estradas do Brasil, sob céu de estrela, sob céu
competência de quem sabe transportar. Expresso Sul Brasil, a encomenda que não falha. Proteja sua residência contra roubo com alarmes Starsom. A Starsom, desde 1954, tem os mais sofisticados alarmes a serviço de sua proteção. Em 3 vezes sem acréscimo. Starsom, Saldanha Marinho 863. Nós continuamos conversando com o governador Álvaro Dias. Agora a pergunta da jornalista Ruth Bolognese, do Jornal do Brasil. Governador, a menina Bruna foi levada no Palácio de Iguaçu, saiu na sacada, abraçada com o senhor. Não. O senhor não conseguiu pegá-la, né? Não, Mas eu tentou. não saí do meu gabinete, Ruth. Não, mas Não ela saí foi à do meu sacada gabinete. do Palácio, Sim. isso todos os jornais publicaram. Exato. Eu quero lhe perguntar o seguinte, houve exploração política do caso Bruna? Houve, não do governo, de algumas figuras da política do Paraná. Na verdade, é preciso dizer com toda clareza, um governo vive de resultados e não de encenações, de explorações. A Bruna foi ao palácio porque desejaram levá-la ao palácio. O governador não pediu. Aliás, quando consultado, disse que não, a menos que a família desejasse. Fui informado que jornalistas pediram para que ela fosse levada ao palácio a fim de que tivessem oportunidade de realizar a entrevista coletiva que realizaram. Afinal, havia de se levar a algum local. Mas o que nós queremos dizer é que o governo não espera nenhuma gratidão em relação a um fato como esse. O governo cumpriu o seu dever, investigou e não espera nenhuma gratidão, nenhum voto por isso. Se houve especulação, não houve por parte do governo. Governador, vamos falar também sobre a situação econômica do Estado, que pode enfrentar novos problemas com a Constituinte, porque vão aumentar as responsabilidades do Estado. O senhor tem um problema pendente com a construtora CR Almeida, no caso da construção da usina de Segredo. O preço que essa empresa vencedora da concorrência apresentou é muito maior do que o Estado poderia pagar. O senhor vai levar essa briga até o fim? Sim, nós pretendemos levar essa briga até o fim. Veja bem, eu acho que é bom dar um exemplo. Se você pode construir uma casa por 5 milhões de cruzados, você haveria de construí-la por 8 milhões de cruzados, a mesma casa, da mesma forma? Assim deve agir o governo. Há um consórcio de empresas paranaenses disposto a executar a obra por 170 milhões de dólares. Por que há o governo de oferecer 96 milhões de dólares a mais? É evidente que nós não vamos pagar este preço, porque este preço é o preço da desonestidade e nós não estamos dispostos a pagar o preço da desonestidade.